Paz do Senhor, meus irmãos, meus amados. Pai do Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia de grande alegria, que o Senhor tem nos concedido a bondade e o dom da vida, pois o Senhor é bom em todo tempo. E no dia de hoje eu queria trazer o pão da vida, que é a palavra de Deus, que é ela que nos alimenta e nos fortalece. Para isso eu queria ler em João capítulo 6, versículo 53 por diante. Diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém, meus irmãos? Então, quem quer esse pão? Quem é esse pão que quem comer dele viverá para sempre? Quem entendeu ali naquela multidão? Porque após esse discurso, todos começaram a ir embora, exceto os apóstolos. Mas quem é que entendeu o que Jesus disse aqui? Lembre-se que João 8:32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa multidão que aqui estava com Jesus não entendeu o que ele disse. E será que não é o caso de hoje? Será que não é o caso de muitos que não entendem e não conhecem a verdade, portanto permanecem na ignorância? Sim, com certeza é isso. Porque Jesus, quando pregava em parábolas, e os apóstolos diziam: Senhor, por que falas em parábolas? E ele vai citar a profecia de Isaías. Ele diz: porque ouviram, mas não entenderam. Vendo, verão, mas não compreenderam. Porque o coração desse povo está duro e de mau grado ouviu a palavra de Deus. Ainda assim, eles não entenderão nada e não poderão ser salvos. Veja que essa multidão vai atrás de Jesus logo após ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães. Então, eles vão atrás de Jesus e Jesus responde: na verdade, vos digo que buscai-me não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Então, meus irmãos, hoje em dia não é diferente. As pessoas andam nas multidões atrás de Jesus por causa de pão, mas pão que perece, não o que permanece. Qual o pão que perece? Casa, carro, um casamento bem sucedido, uma saúde bem restaurada. Esse é o pão que perece. Qual é o pão que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de coisas espirituais e eles estão entendendo coisas físicas. Será que hoje não é a mesma coisa? Então, Jesus vai dizer que tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Então o povo começou a escandalizar-se e disse: e dura esse discurso, quem pode ouvir? Então começou a ir embora a todos. Então, meus irmãos,
o que Jesus falou aqui, que eles não entenderam. Lembre-se que Jesus está falando de coisas espirituais. Então, em Gênesis capítulo 3, diz que o homem se perdeu quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus tinha nos proibido. Então, meus irmãos, aqui é algo espiritual. E Jesus está falando de coisas espirituais. A carne e o sangue dele. Assim como a carne e o sangue dele não é literal, assim também em Gênesis, a carne, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não é literal, mas espiritual. Como que eu sei isso? Que não era físico esse fruto? Eu sei, porque o Senhor Jesus disse: ouvei todos e entendeis. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, porque entra e é lançado fora, mas o que sai da boca. Ele vai falar das más intenções, adultério, entre outras coisas. Veja que quando a serpente induz Eva para comer, ela diz que vendo que aquela árvore era boa para se comer e que era boa para dar entendimento, veja, entendimento. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, meus irmãos. E ela comeu e deu ao seu marido. Então eles perceberam que estava nu, já não era mais inocente. Então era algo que trazia entendimento. E o Senhor Jesus diz agora: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é sempre pelo comer. Por que Jesus usou aqui o termo comer o meu corpo e beber o meu sangue? Porque o povo estava dizendo: o Moisés nos deu maná do deserto, né? Então Jesus disse: não, aquele lá não é o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro pão. Então o comer aqui vai falar de coisas espirituais. Se não vejamos, veja Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O que diz? Diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Veja, para te dar a entender. Deus humilhou aquele povo, deixou ele passar fome e depois deu uma comida que eles não conheciam, que era maná, para dar a entender. Deus queria que aquele povo conhecesse a Ele, quem que é Ele verdadeiramente. Porque, meus irmãos, veja, quando o profeta Ezequiel está ali, veja o que diz a palavra de Deus. E diz Ezequiel 3:3, e diz: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o come, e era na minha boca doce, como mel. Veja, está falando da palavra de Deus. Veja o apóstolo João também, quando tem a revelação do Apocalipse. Vejam que o anjo que está com o pé no mar e outro na terra tem um livrinho na mão, e há uma voz que diz: toma o livrinho e come. Veja, meus irmãos, temos que entender bem as escrituras. E quando Jesus fala comer a carne dele e beber o sangue dele, ele não estava falando de comer o sangue dele
a carne dele, bebeu o sangue dele, literalmente. Não era isso. O que ele estava falando era o seguinte: estáis vendo esse corpo que tem sangue? Esse corpo vai ser estraçalhado por vocês. Esse sangue vai ser derramado por vocês. Para vocês ser participante desse corpo, desse sangue, você tem que me seguir nos meus caminhos. Veja o apóstolo Pedro, quando disse que estava disposto até a ir para a morte com Jesus. Jesus disse: não, tu me negarás 3 vezes. Mas depois que Jesus restaura Pedro na beira do mar, o que ele disse para Pedro? Ele faz 3 vezes a pergunta, ele restaura Pedro, e logo depois ele diz: Pedro, quando tu era novo, tu cingias a ti mesmo, mas quando fores velho, outro te cingirás. Então, diz a Bíblia que Jesus falou do gênero de morte, a qual Pedro ia glorificar a Deus. Então, só depois que Jesus falou da morte que Pedro ia ter, ele disse: segue-me. Então, seguir Jesus é unir-se com ele no mesmo propósito. E aí vai falar de uma união com Cristo, meus irmãos. Se não vejamos o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 6, ele diz, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Isso Paulo está falando da união com Cristo. Veja que é bem claro, meus irmãos. E Jesus também vai falar dessa união com ele, que ele diz: eu sou a videira, em João capítulo 15, de o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira-se e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, a união com Cristo. Era disso que ele estava falando. Era disso que Jesus estava falando. Agora também, o comer e beber o sangue de Jesus, ele vai falar da palavra. Veja em João 6, versículo 63, o que ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. São Espírito e vida. Você quer ter vida, meu irmão? Renuncia aos desejos da carne. Pega os mandamentos de Cristo, aplica, come essa palavra. E é isso que Jesus está dizendo. A carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu falei a vocês são Espírito e vida. Falando da união com Cristo em Romanos 8, versículo 1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 14 diz: pois todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E ali vai falar de uma oposição à carne. Lembre-se, meus irmãos, se você quiser servir os desejos da carne, lembre-se que os desejos da carne são mais profundos que o abismo, são mais profundos que o inferno.
você nunca vai conseguir saciá-los. A carne sempre vai desejar mais e mais e mais. Nunca. Portanto, se você ceder aos desejos da carne, você está cedendo a algo que vai te afundar profundamente. Os desejos da carne são tão profundos que nem o abismo no inferno consegue suprir. Nunca vai chegar ao fim. E sempre vai estar te arrastando para o mais profundo da iniquidade. Só o Espírito de Deus é quem pode nos livrar disso. Aos que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim como o fruto do conhecimento do bem e do mal não era algo físico que fez o homem cair,